A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão nos escutando em mais um podcast do Grupo de Oração Semente Preciosa. Estamos aqui neste episódio novamente com os irmãos do Grupo de Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. E neste episódio nós iremos falar sobre o tema que é Onde está o Cordeiro? Dando continuidade aos assuntos da Escola Bíblica Dominical que estamos estudando todos os domingos. Mas, antes de começarmos, eu vou fazer aqui um clamor para que o Senhor possa estar renovando a nossa comunhão com o Espírito Santo. Senhor, nós clamamos a Ti pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, quando pedimos perdão pelos nossos pecados e pedindo, Senhor, que o Senhor possa estar renovando a nossa comunhão com o Teu Espírito Santo, para que esse conteúdo que está sendo trazido aqui, ele possa falar aos nossos corações. É o clamor que fazemos a Ti, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Agora eu passo a palavra para o irmão Denner, do Grupo de Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. Glória a Jesus. Obrigado, Douglas. A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Irmãos, no programa de hoje, como Douglas já anunciou anteriormente, o tema é Onde está o Cordeiro? E esse tema ele se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 22. Mais uma vez, esse tema foi extraído do conteúdo da Escola Bíblica Dominical, e nós convidamos, caso você que esteja nos ouvindo e não tem conhecimento acerca desse assunto, acesse os canais da Igreja Cristã Maranata, especialmente no YouTube, e assista ali na aba Escola Bíblica Dominical, que você vai ter uma melhor compreensão. Dito isso, nós vamos iniciar aqui o nosso podcast do dia de hoje, e para que os irmãos possam se contextualizar acerca dessa história que nós vamos tratar de Gênesis 22, essa narrativa em que Abraão, ele é requerido de Abraão que tome seu filho, que era Isaque, para que fosse oferecido em holocausto ao Senhor. E a narrativa bíblica se passa em cima desse contexto. E nessa história nós temos vários elementos. Nós temos o Senhor Deus, temos Abraão, Isaque, o holocausto, nós temos o caminho, diversos elementos. E nós vamos falar hoje sobre o Cordeiro. Mas antes que venhamos tratar sobre o Cordeiro, nós vamos falar sobre o holocausto. Então, irmãos, o holocausto, ali, a prática de fazer oferta nos tempos bíblicos, ela foi cuidadosamente regulamentada. Havia certos tipos de oferta, certos tipos de ocasião para trazer, haviam diversas restrições. Então, nós vemos que a própria palavra, ela descreve como deveria ser ofertado esse holocausto. E nós temos diversos tipos de oferta. Nós temos as ofertas expiatórias, temos ofertas consagratórias, temos ofertas de comunhão. E essa prática dos sacrifícios em Israel, ela tinha a função, ela tinha a ideia de aproximação de Deus, como nós vamos ver em Êxodo 22, 38. Então, a oferta de sacrifício do holocausto era uma forma de aproximação de Deus. Então, dito esse primeiro contexto, eu gostaria de convidar o nosso irmão para já entrar aqui na nossa conversa, o nosso irmão Cláudio José Bertazzo. Ele está lá em Minas Gerais, em Uberlândia, e ele é doutor em geografia. E ele vai trazer para a gente um pouco desse contexto geográfico, um pouco desse contexto histórico, dessa passagem, dessa narrativa. A paz do Senhor, irmão Cláudio, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, irmão Denner, muito obrigado. E, primeiro, nos interessa saber a situação, o contexto geográfico em que Abraão se encontrava quando as coisas que o Senhor o leva à prova começaram a acontecer. Um fato precedente, Abraão morava no Carvalhal de Manre, que ficava ao lado da antiga cidade de Hebrom, uma das cidades mais antigas da história da humanidade. E ali em Hebrom, Deus apareceu e Deus transmitiu o ensino e requereu com Abraão um concerto que ele chamou Aliança da Circuncisão. E
naquele lugar, o Senhor também falou com Abraão e disse: visto que Abraão será uma grande nação, não podemos esconder o que estamos para fazer. E naquele dia, então, os anjos partiram para a cidade de Sodoma e Gomorra para ver aquela situação. Após esse encontro com os anjos e essa orientação que ele recebeu do Senhor sobre a circuncisão, então Abraão, com 99 anos, ele vê a destruição, vê ao longe a destruição de Sodoma e Gomorra, ele migra para uma cidade da Filistia chamada Gerar. E de Gerar, ele tem um encontro com aquele rei, e ali o Senhor aparece a ele e faz novamente a promessa de lhe dar um filho. Abraão sai de Gerar e vai para um lugar no deserto chamado Berseba. Berseba, que é a pronúncia hebraica, significa o poço das 7 carneiras. Sheva é a palavra hebraica que significa carneiras. Então, estando ali em Berseba, nasce o filho de Abraão com Sara. Ela com seus 90 anos, Abraão já com 100 anos, ele tem o seu filho em Berseba. E a Bíblia diz que eles viveram por longo tempo naquela região chamada Berseba. Então ele é verdadeiramente o fundador daquela cidade, nessa região, muito próximo da terra dos filisteus. E Berseba, então, é o lugar onde cresce o filho de Abraão, e esse filho de Abraão, chamado Isaque, ele foi o primeiro que foi circuncidado conforme Deus passou a aliança, fez o concerto com Abraão, que era a aliança da circuncisão. Então ele, no 8º dia, ele foi circuncidado ao Senhor, e assim Isaque foi o primeiro a cumprir a aliança da circuncisão na plenitude. Foi o primeiro varão macho circuncidado com 8 dias de idade. E ali, então, ele cresce naquele lugar. Essa é a região onde os fenômenos e todas as situações bíblicas que envolvem Abraão e seu filho Isaque vão acontecer, e é uma região no sul, atual sul de Israel, a cidade de Berseba. Que maravilha! É maravilhoso assim, entender, irmão Cláudio, demais irmãos que estão nos ouvindo, que o início de toda essa narrativa começa com o relacionamento de Deus para com o homem. A revelação, o cuidado, porque ali já havia um apontamento profético do relacionamento de Deus para com o homem e todo o seu cuidado nessa trajetória. Inclusive, se nós pararmos para avaliar toda a narrativa do capítulo 22, nós vamos entender que tudo aquilo que é feito da parte de Deus para com o homem, nessa narrativa, é para o benefício do homem. Porque ter a confiança posta no Senhor é, para nós hoje, profeticamente, apontado naquela época, uma das maiores bênçãos, porque sabemos em quem temos crido. E eu gostaria também agora, nesse momento, de chamar a nossa irmã Marta Carvalho, nossa irmã que está ali na cidade do Rio de Janeiro, em Armação dos Búzios, nossa irmã que ela está mestrando em organizações e gestões de centros educacionais, tem um MBA em gestão escolar. A irmã Marta também tem ali para nós, né, irmã, uma contribuição sobre a figura de Isaque, a figura daquele jovem, né? Nós entendemos aqui com o irmão Cláudio o contexto em que a história ela se inicia, vimos ali o nascimento e já uma ação do Senhor. E o que a irmã Marta tem para contribuir para nós na figura de Isaque, irmã? Seja muito bem-vinda. Oi, irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui com os irmãos, aprendendo um pouco mais. O irmão Dernes já resumiu praticamente quase tudo, né?
Mas, acrescentando um pouco, nós vemos ali a situação de Isaac, né? Como uma situação na nossa juventude, em que muitas vezes na nossa luta a gente busca uma resposta, né? Com certeza, Isaac, ali nos seus pensamentos, né, por ver o testemunho do seu pai, com certeza acompanhou toda aquela experiência que o pai viveu com o Senhor, com Deus. Deus falava com ele, ele reconhecia. Então, com certeza, nós percebemos ali naquele ato de obediência do filho ao seu pai Abraão, né? Ele fez apenas uma pergunta, mas ele não questionou. Então, nós percebemos de quão é maravilhoso quando algo acontece na nossa vida, que nós vemos que aquilo ali pode trazer uma consequência ruim, mas que aos olhos de Deus, aquilo lá na frente nos será benéfico. Então, nós vemos que o mundo nos impõe algumas condutas que a gente sozinho não pode resolver, né? Então, ali foi uma solução perfeita de Deus para a salvação de todo ser humano. E que um jovem foi colocado ali, né? Claro, num ato profético, mas trazendo para os nossos dias de uma forma didática, às vezes Deus nos coloca em certas situações que a gente não consegue explicar, né? Seja na faculdade, seja no meio familiar, seja no local de trabalho, no nosso convívio, né? Entre nossos amigos, mas que a presença de Deus está naquele lugar. Então, Deus profeticamente nos coloca em certas posições, porque algo Ele quer operar, seja para o nosso aperfeiçoamento, seja para a salvação daqueles que estão ali ao nosso redor, uma edificação, uma palavra de fortalecimento. Então, tudo estrategicamente, Deus prepara para que os jovens possam ter resposta naquilo que eles não conseguem alcançar. Isaac perguntou ao seu pai, na sua experiência, que ele ainda era jovem, né? Qual era a resposta? E Abraão respondeu exatamente algo que ele já tinha visto, né? Ele já tinha visto essa solução, ele já tinha essa experiência de ouvir a voz do Senhor. Então, quando ele perguntou, o pai falou para ele: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho, porque o Senhor já tinha revelado para ele, há um tempo atrás, o mistério da salvação, que está em Gênesis 14, 19 e 20. Então, o cordeiro, quando veio aquele brado dos céus, quando Abraão levantou o cutelo e o anjo bradou, então, no ato de obediência, vem a nossa resposta. Porque aquele ato de obediência ali, o brado trouxe a paz, porque foi o brado do rei. Então, trouxe a paz. Então, esse conflito que às vezes há na nossa vida, na nossa mente, nas nossas lutas diárias, a resposta que vem do céu, o brado que vem do céu, ela nos traz paz. Então, o jovem, em toda essa situação, ele com certeza ele alcançará a paz. Mas quando que nós alcançaremos os jovens em si, né? Eles vão alcançar a paz no ato de obediência. Então, Isaac teve paz, ele teve a resposta do seu pai, mas a paz definitiva veio do céu. Quando o anjo ali bradou. Então, o cordeiro estava ali ao lado. Então, o Senhor Jesus está sempre ao nosso lado. A palavra de Deus fala o quê? O castigo que nos trouxe a paz. Glória a então, Jesus. Na nossa vida, a paz. Não é? Que maravilha. Irmã Marta, eu acho que se nós pudéssemos aqui, dentro desse contexto, né? Desde o início da história até o final, nós vemos a palavra de ordem como obediência. E eu não poderia deixar de ceder a palavra aqui ao nosso querido pastor Josué, dentro desse contexto. Pastor Josué, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Denner, a paz do Senhor Marta e aos demais participantes e aos ouvintes também. Esse assunto é um assunto maravilhoso. E já que o Denner decidiu começar falando, né, como, né, na fala aí do irmão Cláudio, qual era o ambiente em que essa história tão linda da oferta de Abraão começou a se desenvolver, eu queria lembrar também uma fala de Davi num dos seus salmos, quando ele diz assim:
que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Observa que quando a pessoa não tem uma relação com Deus, e ela, no meio das suas necessidades, muitas vezes ela se lembra de Deus e se aproxima até dele, buscando receber de Deus alguma coisa. Mas uma vez que a nossa relação com Deus vai amadurecendo, vai brotando em nós um desejo de retribuir ao Senhor por aquilo que temos recebido dele. Por isso que para muita gente a história de uma oferta ao Senhor, ela é tão assim, as pessoas às vezes têm resistência a essa oferta, porque elas esperam apenas receber de Deus. Mas aquele que tem experiência com Deus, aquele que vai no caminho que Abraão já estava traçando, né? Ele vai sentindo a necessidade de dar ao Senhor alguma coisa. Jesus certa vez disse o seguinte: olha, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Né? E esse é um mistério do Evangelho, é um mistério do Evangelho, porque muitas vezes, eu diria que até a maioria de nós, quando tem as suas primeiras experiências com Deus, está ali ansioso para receber de Deus. Às vezes nos aproximamos porque estamos doentes, queremos receber uma cura. Às vezes aproximamos porque estamos infelizes, queremos receber alegria. Queremos receber talvez uma provisão, uma porta de trabalho. Sim, ou uma realmente direção, não é verdade? Mas à medida que a gente vai vendo quão generoso o Senhor é, quão amoroso Ele é, como Ele providencia tudo que nós precisamos, né? Veja que Abraão não era um recém-convertido quando o Senhor convida ele para aquele culto tão especial, onde ele deveria apresentar o seu filho como oferta, né? Ele não era um novo convertido. Essa era uma oferta de um adorador maduro, uma oferta que o Senhor requeriu de um adorador maduro. Agora, pastor Josué, sim, gostaria de contribuir. Eu separei, o senhor me ajudou agora, porque o senhor falou que essa questão do entendimento de também ofertar em alegria, né, com o coração grato. Nós vemos no Velho Testamento as ofertas de cereais e as ofertas de libações, que elas eram ofertas conjuntas. Nós vamos ver isso lá em Levítico 2, que da mesma forma como que você pedia, você agradecia. Então, os sacrifícios, eles eram quase que conjuntos ali no Velho Testamento. Você pedia, mas você também agradecia. Então, isso é muito interessante porque, além de ser uma percepção que nós, como servos maduros, temos que ter, existe uma relação muito, muito bíblica dessa atitude de que os dois sentimentos, eles andem juntos. Isso é bíblico, né? Sim, sim. Nós somos autorizados e até incentivados pelo próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, a pedir ao Senhor para que Ele supra as nossas necessidades. Mas olha que coisa interessante, Dene. Quando a gente chega diante do Senhor, a gente vem com a nossa natureza humana, carnal, que é muito egoísta. Ela só quer para si, ela só quer receber. À medida que nós somos transformados à imagem de seu Filho, como diz a Bíblia, nós vamos nos tornando generosos como o nosso Deus. Tá certo que isso é um processo, não é? Sim. Mas a gente vai tendo cada vez mais prazer em oferecer ao Senhor o nosso tempo, a nossa inteligência, o nosso trabalho. A gente quer ofertar isso ao Senhor porque a gente vai se tornando mais semelhante ao Senhor, porque essa é a natureza de Deus, né? E dons Ele é generoso, amoroso. Pelo próprio Senhor, né? Exato, exato. E a gente vai entender que a gente não tem nada de novo para dar ao Senhor, porque afinal, o que a gente dá ao Senhor é o que a gente dele mesmo recebeu, né? Davi falou isso, né? O que eu vou dar ao Senhor que eu não recebi dele? Não é verdade? Verdade. E nós vemos aqui o próprio trabalho do grupo Preciosa Semente, de oração, de assistência. Inclusive, faço o convite aos irmãos que estão nos ouvindo para que sigam nas redes sociais. Os irmãos vão ter a dimensão do que é esse trabalho de oração. É como o pastor Josué falou, né? O que o jovem tem hoje?
Uns têm uma expertise técnica, uns têm uma expertise para o louvor, mas todos têm condição de orar ao Senhor. E como é maravilhoso isso. Quanto mais nós nos espreitamos nesse trabalho, que foi um dom dado pelo Senhor, isso em todas as esferas, né? Isso vai se tornando comum na nossa vida. Nós vemos que no Velho Testamento isso era meio que uma imposição, era uma ordenança, porque, como o próprio pastor José falou, a nossa essência ela é egoísta, né? Eu só quero. Não precisou ter ali, ó, uma cláusula ali em Levítico, assim, olha, você oferta, e você oferta agradável de sacrifício, mas você também oferta aquilo que é o seu coração grato, né? Que são as ofertas de libação, que são as ofertas de comunhão. É maravilhoso ver isso dentro da própria palavra, do Gênesis ao Apocalipse, né, pastor? Exatamente. Até porque, Denner, nós estamos nesse processo de mudança, né? O Senhor está trabalhando na nossa vida para nos moldar, né? Nós somos desfigurados pelo pecado. Sim. E aí nos tornamos tudo isso, egoístas, vaidosos, arrogantes, né? Cobiçosos, mas o Senhor vem trabalhando na nossa vida para que a nossa natureza seja mudada. Glória a Jesus. Nós falamos dos jovens aqui, e lembrando, esse podcast, ele é um podcast do Grupo Preciosa Semente, que é um grupo de jovens. Vou colocar um jovem aqui para falar conosco, nosso irmão Glênio. Irmão, seja muito bem-vindo. Você pode contribuir conosco, né, falando um pouco sobre a sua visão de como o jovem ele enxerga isso na presença do Senhor hoje. Seja bem-vindo, irmão Glênio. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz do Senhor Jesus, irmão Denner. E a você que está nos ouvindo nesta hora. Sobre a importância desse estudo, irmão Denner, na vida dos jovens, essa passagem, ela nos dá, como jovem, uma segurança, na certeza de que o Senhor Deus sempre vai prover o melhor para as nossas vidas. Né? Que o Senhor, ele não falha, mas que ele sempre chega no momento certo com a provisão, com aquilo que é necessário, com aquilo que é suficiente para resolver as situações e para nos trazer alegria, gratidão, louvor, como o pastor Josué falou anteriormente. O que me chama a atenção aqui é que nesse capítulo, nessa passagem, é a pergunta que ele diz assim: onde está o cordeiro? Mas vejam que anterior à pergunta, Deus tinha chamado Abraão e tinha traçado ali uma linha que eles sairiam de onde eles estavam e eles iriam até o Monte Moriá, certo? Então, o cordeiro, ele estaria nesta linha, ele estaria no centro, ou seja, diante da vontade do Senhor. E quando nós vamos ver lá no Novo Testamento, que o cordeiro, ele está apontando para o Senhor Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele vai dizer em diversas passagens que a comida dele era fazer a vontade do Pai, né? Que ele tinha descido do céu para fazer a vontade do Pai. E quando o Senhor, ele traça para nós uma linha de um projeto, de algo que tanto esperamos, nós sabemos que no final de tudo, sempre haverá a providência do Cordeiro para as nossas vidas. O Cordeiro, ele sempre vai estar presente. Ele sempre vai estar presente nas nossas vidas. Observem que a pergunta é: onde está o Cordeiro? Quando Isaac, ele junto com o pai Abraão, ali o seu pai, eles veem o Cordeiro, certamente um alívio, certamente alegria enche o seu coração porque o Cordeiro estava presente. A presença do Cordeiro muda o status das coisas, muda o status das situações, né? E quando vamos aplicar profeticamente para o Novo Testamento, aonde o Cordeiro de Deus, que é Jesus, chegou, os status de tudo mudaram,
né? E para encerrar aqui a fala, eu poderia citar o jovem, né, que estava morto, filho da viúva de Naim. Um jovem que estava morto, que já estava na porta da cidade saindo para ser sepultado, mas que quando o cordeiro chegou, o status daquela situação foi mudada, porque o Senhor ressuscitou. E às vezes o jovem, sem antes ter um conhecimento do Senhor, de conhecer Jesus como Salvador, mistério de Deus, ele às vezes se encontra naquela situação com uma alegria já falecida, a esperança também já não há mais. Mas quando o Cordeiro se revela, a presença do Cordeiro muda a vida do ser humano. E assim tem sido conosco, com jovens que têm servido ao Senhor. A presença do Cordeiro nas nossas vidas tem mudado todos os dias. Somos jovens alegres, felizes, porque sabemos que Deus sempre tem provido o melhor para nós. E é maravilhoso, irmão Glênio e demais, os irmãos que nos ouvem, se atentem a esses detalhes. Como a figura do Cordeiro ela é importante. O irmão Glênio trouxe alguns aspectos aqui maravilhosos e eu vou aqui já deixar um gostinho para os irmãos, que logo na sequência nós vamos falar um pouco sobre essa substituição, sobre como se deu isso, né? Nós estamos indo e voltando para que os irmãos tenham uma boa compreensão da narrativa, e nós já vamos falar na sequência sobre essa substituição, de como se deu, quais foram os benefícios, e isso tem um apontamento profético. Mas antes disso, gostaria de colocar de novo o nosso irmão Cláudio Bertazzo, os irmãos que estão ouvindo, que porventura não viram ainda a apresentação do nosso irmão Cláudio Bertazzo. O irmão Cláudio Bertazzo é doutor em geografia e vai trazer agora uma fala que, assim, antes de começarmos o programa, estávamos aqui explanando, ele traz um detalhe sobre Isaac, sobre aquele momento que antecede ali a fala do Glênio, sobre como se deu aquela cena, porque nós muitas vezes lemos e não nos atentamos a como se deu aquilo. Irmão Cláudio, fala para a gente um pouco sobre essa questão ali de como Isaac foi amarrado, como se deu aquilo. Claro. Só um retrospecto ainda. Isaac nasceu em Berseba, e ali a Bíblia diz que Abraão viveu muito tempo. Então, até que ele se tornasse um moço. Isaac, ele cresce praticamente numa área pastoril isolada de cidades, isolada de trajetórias de caravanas. Então, por exemplo, para Hebrom, onde Abraão vivia antes, são 37 quilômetros. Para Gerar, onde um dia ele vai habitar também, são 20 quilômetros. Agora, em relação ao sacrifício, quando em Gênesis 22, Deus chama Abraão para colocá-lo à prova, Moriá ficava em linha reta a 78 quilômetros de onde Abraão vivia, em Berseba. Então é tão interessante que eles não poderiam seguir em linha reta para lá. Teriam dois caminhos para serem feitos. O primeiro podia ser por Hebrom, porque Hebrom ficava na região montanhosa, onde estava o Monte Moriá e onde está a cidade de Jerusalém. Porém, Abraão não gostaria de ver os seus antigos vizinhos e deter-se, porque ele estava decidido a cumprir a vontade do Senhor. Então, Abraão, certamente, ele segue por um caminho que de caminhada dão 92 quilômetros. Considerando que se caminha em torno de 8 horas num dia e se cumpre, então, uma trajetória de 40 quilômetros, nos 2 primeiros dias, Abraão, que albardou o seu jumento, então ele foi montado em cavalgadura, possivelmente, quando Abraão faz isso, ele teria mais de 130 anos. Então, era justo que ele fosse montado sobre um jumento. Os 2 moços e Isaac, eles acompanham andando a pé. Quando chega no segundo dia... Irmão Cláudio, é interessante aqui colocar para os irmãos também que dentro dessa construção que você está trazendo para a gente, irmãos, eles tinham a lenha, eles tinham os instrumentos, e como o irmão Cláudio falou, uma distância muito grande,
por certo, alimentos. Os irmãos imaginem como uma comitiva, não é? Então, assim, eram vários elementos, porque às vezes a gente lê aquela narrativa e nós, às vezes, temos a compreensão de que eram 4 homens, apenas, sem nada. Então, assim, essa distância bem grande, mas havia também um preparo, né, de elementos que essas pessoas levavam para que essa jornada fosse, de alguma forma, até mais confortável, né? Perfeitamente. Então, a caravana tinha que levar o material de acampamento, a alimentação, e assim fizeram no primeiro e no segundo dia. Passada a segunda noite, no amanhecer, Abraão reconheceu, olhou ao longe. No terceiro dia, Abraão olhou ao longe e viu as montanhas de Moriá. Ali ele dispensa os seus 2 servos, deixa-os ali, deixa o jumento, e ele faz a última trajetória da caminhada, andando a pé, ele e seu filho. Então, da madrugada até a hora que chegaram em Moriá, mais ou menos 14 horas, né? Andaram mais 8 horas, que são os últimos 16 quilômetros, que se fez, então, numa região montanhosa, em que tiveram que subir montanhas de 700 metros e descê-las, e subir a próxima vertente da outra montanha, até que chegaram em Moriá. Por isso que no último dia, embora o percurso fosse menor, eles também demoraram bastante tempo. E ao chegar no lugar que Abraão reconheceu que era o lugar indicado por Deus, a maravilha daquilo que já tinha acontecido, quando pergunta Isaac para seu pai, onde está o cordeiro? Eis aqui o fogo e a lenha. Onde está o cordeiro? Porque a última parte da trajetória, Abraão levava o fogo e levava o cutelo na mão, enquanto que a lenha estava sobre Isaac. Assim eles fizeram a trajetória. Quando chegaram no lugar, Abraão, chegando em Moriá, Abraão montou um altar, colocou a lenha, amarrou Isaac, amarrou suas mãos e amarrou seus pés, porque é assim que se amarravam as vítimas. Amarrou, e isso foi maravilhoso, porque quando Isaac pergunta ao seu pai, onde está o cordeiro? E o pai lhe diz, Deus para si proverá um cordeiro, meu filho. Ele simplesmente se consolou e se conformou com a palavra do seu pai. E seguiram juntos. É possível dizer que aqueles 16 quilômetros são conhecidos como a Via Dolorosa do Velho Testamento. Por quê? Abraão entendia que o cordeiro, no lugar do cordeiro, seria seu filho. Porém, Isaac entendeu, pela palavra de seu pai, que o Senhor, Deus de seu pai, enviaria um cordeiro. Então, ali os dois caminharam sentindo a dor daquela trajetória, daquela jornada. Chegado, portanto, como eu já disse, no lugar mostrado por Deus, Abraão preparou o altar e amarrou Isaac e deitou-o sobre a lenha. E Isaac não esboça um estranhamento, uma palavra assim que fosse desconforme com aquela situação. Como tudo que ele já aprendeu, como disseram os irmãos anteriormente, ele aprendeu a ver Deus operar os milagres na vida de seu pai, na vida de sua mãe, na sua própria vida. Ele estava completamente confiado de que uma bênção viria naquela hora ali. Então ele se deixou uma plenitude de obediência, não é, irmão Cláudio? Muito bom. Eu vejo uma coisa interessante na fala do Cláudio agora, que é o seguinte: nem Abraão, nem Isaac tinham um completo entendimento ainda do que Deus haveria de fazer. Mas Isaac era o que menos tinha compreensão, né? O Cláudio acabou de falar. Abraão, ele tem uma resposta. Ele sabe que ele não vai levar cordeiro e que a proposta inicial era que Isaac fosse sacrificado. Isaac não sabia disso. Isaac sobe, de certo modo, inocente com relação a isso, certo? Mas Isaac vai ao culto sem saber
que aquele culto tinha como propósito revelar a salvação que Isaac haveria de receber, né? Então, na nossa participação do culto, existe um mistério que não está completamente revelado a nós e que vai sendo revelado nessa trajetória, né? Lá no culto em si, quando Isaac se viu preso nas cordas e a necessidade do cordeiro agora ficou muito mais urgente, né? Então, observe que onde está o cordeiro é uma pergunta que vai sendo cada vez mais entendida como a grande necessidade. Hoje, nós, nesta obra, entendemos a necessidade urgente da manifestação do Cordeiro. Porque se o Cordeiro não se revelar, quem morre sou eu, né? Sou eu quem está preso pelos pecados, né? E sou eu quem deve morrer pelos meus pecados. Por isso eu preciso do Cordeiro. Por isso o assunto é tão interessante. Onde está o Cordeiro? Porque é o Cordeiro quem vai me livrar do castigo que eu mesmo mereço pelos meus pecados. Era só isso que eu queria acrescentar, Denner. Glória a Jesus, que maravilha. É uma bênção. E eu vou complementar aqui só o pastor Josué, falou muito bem sobre o mistério, que a revelação do mistério, ela se dá no lugar do sacrifício. Então, durante todo aquele percurso, o irmão Cláudio colocou muito bem os detalhes, mas a revelação do mistério, ela se deu no lugar do sacrifício, na hora do sacrifício. E isso traz muitos ensinamentos para nós. Irmã Marta, pode contribuir, minha querida. Se me permite acrescentar aqui, analisando o que o irmão Cláudio falou, o pastor Josué, a gente vê aquele ambiente ali, que o pastor vai falando, né, onde está o cordeiro, mas a gente também percebe ali uma comunhão muito maravilhosa, né? É uma harmonia tão gloriosa que tem dentro do corpo, né? Ali, Isaac, essa comunhão de Isaac com seu pai, né? Aquele respeito, aquela comunhão gloriosa. Abraão também, quando se refere a Deus. Então, meu pai, e ele responde, né? Deus proverá sempre, até na resposta dele ao filho, Deus em primeiro lugar. Depois que ele fala, meu filho. Então, essa comunhão maravilhosa do corpo que ainda eu percebo um mistério maravilhoso que está nessa comunhão do corpo com o cabeça, né? Que Paulo fala lá dessa maestria, dessa harmonia que tem no corpo. É algo tão maravilhosa que nos alimenta muito também, nos fortalece também. Então, em cada detalhe. É um detalhe maravilhoso, porque Isaac ali era a comunhão de Deus dentro da família. Era uma particularidade dele, né? Claro que também era uma luta do pai, mas ele, como jovem, ele também tinha algo ali dele, particular, que com certeza estava colocando diante do Senhor, né? Igual o pastor, o irmão Dene falou das ofertas, né? Que lá em Levíticos 2 fala dos 3 tipos de oferta, né? Tem até essa mensagem na ICER que fala da caçoula. Então, tem aquela nossa necessidade que a gente não consegue falar com ninguém. A gente, às vezes, tem até vergonha, mas nós podemos aquela oferta minha com o Senhor dentro do forno, aquele segredo meu com o Senhor, aquele segredo de Ana, que colocou e que ele não entendeu, os outros não entendem ao nosso redor, mas o Senhor nos compreende. O Senhor compreendia a dor de Abraão, né? Compreendia ali a dúvida de Isaac, o cordeiro estava ali. Essa proximidade que o pastor José falou, né? Onde está o cordeiro? Então a gente pergunta todos os dias da nossa vida. É na juventude, depois Isaac, essa resposta para Isaac acompanhou ele na constituição do lar, ele fez tudo no momento certinho, o cordeiro estava ali, sempre presente dele. Então, essa resposta justamente nos acompanha por toda a vida, mas o importante é esse mistério da comunhão do corpo. É algo maravilhoso que nos acompanha todo momento da nossa vida, todo momento. A gente é nervoso por certas coisas, preocupado, a gente perde o sono, mas quando a gente entra na comunhão ali da oração, do corpo, a nossa conversa com o Senhor, como que essa paz maravilhosa, a resposta vem no ato de comunhão. Né? Não só é maravilhoso, irmão Marta, é maravilhoso o que a irmã está falando, que nós vemos isso em todos os aspectos. Estamos aqui falando
em um trabalho de jovens, mas estamos aqui falando para pessoas de todas as idades, de todas as situações, e o Senhor, ele está presente. Essa comunhão que a irmã Marta trouxe é muito interessante, porque do momento que ele recebe a ordem do Senhor, nós vemos um agir de comunhão. Isso é uma bênção, enxergar isso e ver que isso é tão presente nas nossas vidas também. É uma resposta definitiva, né? O livramento é uma solução definitiva. Isso mesmo. E, irmãos, eu gostaria agora vou apresentá-lo, vou colocar na nossa conversa agora, nosso querido pastor Werley, que faz parte do grupo de Ciência e Fé, está falando da cidade de São Mateus. Pastor Werley, que é mestre e doutor em matemática. Pastor Werley, seja muito bem-vindo, pode contribuir conosco. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, paz do Senhor Denner, paz dos seus irmãos. Estou ouvindo aqui as contribuições dos irmãos, as falas muito pertinentes. Eu queria destacar aqui que chega-se então para Abraão uma orientação do Senhor, né? A orientação era pegar o filho que ele tanto ama e prestar um holocausto. O holocausto, ele envolve ali um animal, um cordeiro, envolve a morte, né? Derramar de sangue e, por fim, o fogo, né? Depois que a vítima, já sem vida, ela era queimada, né? Então, ele sabia o que realmente o Senhor estava pedindo para ele. Estava pedindo algo muito difícil, mas o Senhor faz também um elogio maravilhoso para Abraão, né? O filho que você ama, né? E sabe qual que é o elogio, irmãos que estão nos ouvindo? É porque, normalmente, segundo até um livro de Levítico fala disso, esse animal, ele era um animal sem mancha, era um animal perfeito, sem defeito. Era esse animal que era escolhido para o sacrifício, para o holocausto. Era o melhor da casa, né? Era o melhor da casa, era um animal que convivia, era uma ovelha que convivia com a família. Então você veja bem, o Senhor estava dizendo, olha, o seu filho, para mim, ele não tem mancha, Estou gostando muito da conduta dele, e é ele que você vai ofertar para o sacrifício. E ele não tinha para onde recorrer, porque nós somos servos devedores, e nós temos com o Senhor que deu. Então ele não tinha como negar o Senhor, negar, como o pastor está falando aí, o culto, né? Não tem como negar um culto ao Senhor. E todo esse holocausto, esse sacrifício, era para remissão do pecado, era para isso. E Isaac, agora, ali naquela circunstância, que foi bem falado da história ali, ele vive uma experiência extraordinária. O pai, satisfeito, com dó, porque era o sacrifício, era o filho que ele amava, mas ele, na condição de obediência, ele viu assim, eu estou cuidando bem, né? Eu estou testemunhando bem para o meu filho alcançou condição para ser comparado a uma ovelha, né? E os irmãos notam que naquilo que não pecou, Isaac, ele aponta para Jesus, o Senhor Jesus. Só que Isaac agora, ele vive uma experiência gloriosa, que é o tema desse podcast, né? Onde está o cordeiro? Cadê o cordeiro? Como é que vai ter remissão de pecado? Como é que vai ser isso aqui, né? Eu preciso compreender, eu preciso entender. Então eu quero chegar aqui para quem está nos ouvindo, os jovens, né? Você que está aí na sua casa. Deus, quando abriu uma porta para você fazer uma faculdade, Ele quis abençoar a sua vida. Ele não quis agora que você chega todo dia e fala assim, hoje eu não tenho tempo para ir para o culto, porque eu tenho que estudar, hoje eu não tenho tempo para fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que colocar um tanto de justificativo e deixar de prestar o culto. Isaac, como o pastor Josué falou, ele descobriu que aquele cordeiro é o cordeiro que ia dar o livramento à sua vida, ia salvar a sua vida. Ele descobriu naquele dia. Então, hoje, você que está nos ouvindo aí, o culto é porque nós vamos lá encontrar com aquele que libertou a nossa vida do pecado, aquele que nos libertou de um juízo de morte, porque a condenação era para nós, e ele que entrou, ele que substituiu o nosso lugar. Então, às vezes, é importante, vocês têm que estudar,
né? Vocês têm que fazer isso mesmo, mas não podemos deixar de prestar ao Senhor o culto, porque está lá. O Cordeiro que tomou o nosso lugar, o Cordeiro que tem cuidado, tem abençoado, até aqui nos ajudou, né? Às vezes você está aí na sua casa, aborrecido com alguma coisa, está deixando de ir no culto, está indo muito pouco à igreja. O culto é esse Deus que mudou a nossa vida, esse Amém. Deus que transformou o nosso coração. Então fica aqui, ô jovem, senhora, que por algum motivo talvez está magoado, está cansado. Não, nós temos que ir lá, porque foi isso que ele descobriu. Ele descobriu que no lugar dele, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. E no nosso lugar, o Senhor também morreu naquela cruz e hoje tem nos dado vida, vida em abundância. Ergue a sua cabeça, tudo vai dar certo, organiza o seu tempo, mas não deixa de subir a casa do Senhor para adorar esse Deus que tudo pode. Amém? Amém. Que maravilha, pastor. E eu gostaria só de fazer uma pequena contribuição junto à fala do senhor, que é o seguinte, em Levítico 1:2 fala que tudo que era oferecido tinha que ser de propriedade do ofertante. Exatamente. Por menor que fosse, e essa coisa que o senhor falou, essa responsabilidade, até porque a prática do holocausto, do sacrifício, segundo Êxodo 22:38, era a figura da aproximação de Deus. Então, quanto mais nós nos sacrificamos, nós entregamos, nós nos doamos, mais próximos de Deus nós estamos, não é? E vou passar a palavra também para a irmã Marta, para fazer aqui uma contribuição. Já estamos caminhando para o final. Completando o que o pastor falou, quão maravilhoso a gente está na casa do Senhor, né? A gente lembra ali quando Paulo fala, né, de que se um membro padece, todo o corpo padece junto, né? Se um se alegra, todo o corpo se alegra junto. Então, a faculdade, né? Nós que já passamos pela faculdade, a gente lembra de muitas lutas, mas nós nunca deixamos de estar no culto. E como que foi tão bom? Eu tenho uma prova amanhã, não tenho como ir no culto. E que luta, que dificuldade, eu não consigo me concentrar, é trabalho, é família em si, né? Mas quando a gente chega na casa do Senhor, só de entrar nos atos da casa do Senhor, a gente já é um alívio para a alma, não é só para a mente, para a alma. Então, todo aquele ato do culto, desde o momento que a gente entra ali, que a paz do Senhor, dos irmãos, igual os discípulos estavam ali desesperados, o Senhor tinha ressuscitado, chegou lá, ele falou, a paz seja convosco. Então, a gente chega na casa do Senhor, a paz que excede todo entendimento, né? Que coisa maravilhosa que nós temos. Então, essa doutrina maravilhosa do corpo, o culto, a doutrina do culto, quão é importante para nós. O louvor, conforme a gente vai louvando ao Senhor, o Espírito Santo tirando toda aquela carga. Eclesiastes fala até algo muito interessante que eu lembro na minha juventude, em que eu estava diante de uma prova oral e eu estava desesperado, tanto livro, e eu no culto, o Senhor falou para mim para abrir a palavra. E falava assim, o muito estudar é canseira e enfado. Então, Olha aí. Às vezes, como que a gente fica buscando umas soluções, mas que no corpo a gente alcança exatamente o que a gente precisa, essa continuidade da operação na vida de Isaac. E na obediência, né, irmã Marta? A obediência, mas como que é bom, a gente precisa estar no corpo, porque nós não vencemos sozinhos. Isaac estava sempre da comunhão, estava sempre junto do pai. Então, todas as suas lutas, suas vitórias, o pai estava ali. Então, nós também na nossa vida, na construção do nosso lar, mas principalmente na juventude, que tantas portas se abrem, né? Tantas lutas, às vezes cobrança na nossa casa, quantos jovens estão nos ouvindo que às vezes tem um lar que não é completo, né? Eu também tinha um lar muito incompleto, mas hoje, graças a Deus, estão completos na presença do Senhor, mas jovens de situações diversas, em que a gente olha, mas ali na casa do Senhor, o Senhor nos deu uma família. Né? Como o Senhor falou ali para Maria, né? Olha eis aí os seus filhos, olha eis aí a tua mãe. Então, o Senhor nos presenteou com uma família muito gloriosa e que nos ajuda na nossa caminhada. Tem resposta também para a nossa luta, né? Na oração de um irmão, no cantar do louvor, na imposição das mãos lá na bênção apostólica, tudo,
a resposta completa está toda no culto, e definitiva. Em cada detalhe, né? Ô, Dene, eu queria, se for possível, contar uma... Eu estou falando da importância do culto, a irmã Marta, eu queria contar uma breve experiência, pode ser? Claro, maravilha. Eu queria contar essa experiência para a nossa edificação. Eu quando era, há muitos anos atrás, quando eu comecei o meu doutorado, eu morava na cidade de Teófilo Otoni, era professor na Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha, e eu comecei a fazer doutorado da UFMG em BH. Então eu saía toda semana saía no domingo para ir fazer o meu doutorado. O normal era você chegar de volta em casa e cuidar de estudar, né? Sábado, domingo, para quem faz um doutorado, você não tem tempo para nada. Mas eu me lembro que dá para contar nos dedos a semana, os finais de semana que eu voltava para casa, que a gente descansava, que a gente ia cuidar. A gente saía para dar assistência às igrejas 80 quilômetros, 100 quilômetros, e tinha finais de semana, jovens, que nós saímos, eu naquela época estava diácono, a gente ia na cidade de Vitória da Conquista, lá na Bahia. A gente ia para lá, chegava em casa, só tomava um banho, arrumava e ia com os pastores para dar assistência lá naquela cidade longe. O que eu quero dizer com isso? Eu estava precisando de uma bênção, porque você precisa de algo inédito, um doutorado. Meus irmãos, eu tive um sonho, num determinado momento lá do meu doutorado, para qualificar, para fazer o exame de qualificação. Eu tive um sonho, e esse sonho foi a minha vitória. Todo o meu doutorado saiu a partir daquele dia. O Senhor mostrou para mim tudo que eu precisava de fazer. Então, o que eu quero dizer? Que bênção, que Deus é maravilhoso. O que eu quero dizer? Que a gente precisa de sempre colocar no coração a importância de servir o Senhor, de estar ali, é o culto, né? É ver o Cordeiro, é ter uma intimidade com o Cordeiro. E foi isso. E Deus, Ele honra aquele que é fiel, aquele que tem esse prazer em servir o Senhor, né? Nós somos devedores, temos muito ao que servir o Senhor. Eu agradeço, tá? Maravilha, o que o pastor Werler falou é glorioso, né? Por mais benesses que o Senhor nos traga, ainda assim somos devedores, né? E gostaria de aproveitar esse momento, já caminhando para o final, passar a palavra. Já falamos aqui de jovens, nosso irmão Douglas vai contribuir conosco aqui com uma fala já finalizando. Seja bem-vindo, irmão Douglas, a paz do Senhor Jesus, que é um jovem. Amém. A paz do Senhor, Dene, a paz do Senhor a todos os irmãos. É interessante, né, de tudo isso que nós temos estudado aqui, a importância, né, ali do Holocausto. E o Senhor me fez lembrar aqui de um texto lá em Hebreus 11, 17, que diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada toda a descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Naquele momento que o Senhor falou para Abraão que ele deveria tomar Isaque, a quem ele amava, para oferecer em holocausto, com certeza para ele não foi fácil. Com certeza para ele não foi fácil ter que entregar o filho da promessa, aquilo que o Senhor deu para ele, depois de tantos anos buscando. Mas ele foi. E com certeza no caminho, enquanto ele estava indo, a própria palavra diz que ele tinha fé de que Isaque ressuscitaria. Ou seja, para ele, Isaque já estava morto. Ele já estava certo que ele iria matar Isaque ali naquele sacrifício. Mas o importante foi que naquele momento do holocausto tudo mudou. Não mudou só para Isaque, mas mudou também para Abraão. E por isso que Abraão é o pai da fé, né? Porque com certeza naquele momento, enquanto ele ia subir naquele monte, ele deveria estar pensando: mas aqui está indo a minha promessa. Aqui está acabando. E muitas vezes nós achamos que está acabando. Não tem mais solução. Não tem como mais. Mas quanto mais ele subia aquele monte, menos ele ia diminuindo e mais o Senhor ia crescendo na vida dele. Porque quanto mais ele ia subindo aquele monte, mais ele tinha fé
de que o Senhor poderia ressuscitar Isaac. E além disso, mas ele tinha fé de que ele estava subindo aquele monte para adorar o nome do Senhor. E quando ele chegou lá no local do holocausto, o Senhor mudou tudo. O Senhor mudou a vida de Isaac, que naquele momento era morte, e ele passou a dar vida com a substituição do cordeiro. E ele mudou a vida de Abraão, em que ele achava que a promessa dele, naquele momento, ela estaria morta. Mas o Senhor, ele fez mostrar que ele era Deus e a promessa dele estava viva na vida dele. E é assim que o Senhor fez um dia com as nossas vidas. Um dia nós chegamos, nós estávamos num estado em que não tínhamos mais nada. Em que quem olhava de longe, achávamos que tudo estava para a morte. Mas então, quando nós percorremos o caminho do holocausto, quando nós fomos no caminho do altar, quando nós chegamos no altar, foi o que João vai dizer lá no Evangelho de João 1:29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós chegamos no altar, tudo aquilo que nos levava para a morte, Jesus, ele substituiu e ele nos deu a vida. Você que está nos escutando, você hoje pode estar achando que não tem mais solução. A promessa que o Senhor um dia te fez, ela acabou, ela foi esquecida. Mas nós estamos aqui, assim como o Senhor fez com Isaac, com Abraão, o Senhor quer fazer com a sua vida, você que está nos escutando. O Senhor quer renovar a promessa na sua vida. Você ainda que está nos escutando, que ainda não conheceu o Senhor, hoje o Senhor ele quer ter um encontro com você. Muitos podem dizer, está morto, não tem mais solução, mas ele é o único que pode te dar vida. Assim como ele ressuscitou Isaac ali naquele momento que estava morto para Abraão, assim ele quer ressuscitar o seu coração. Ele quer te dar um novo caminho. Agora ele quer te dar a vida eterna. Louvado Glória a Jesus. Que maravilha, Douglas. Olha, estamos caminhando para o final e é muito maravilhoso quando nós conseguimos enxergar que o Senhor, ele é a nossa certeza. Ele não é uma possibilidade. O Senhor, ele é a nossa certeza. E quando nós falamos de fé, agora, já nesse final, não poderíamos lembrar, né, de uma aula do seminário do principiante, que é aula sobre fé. E uma das frases que me marcou muito nessas últimas aulas sobre fé, que foram ministradas no Manaim, o pastor Gedeuti, na ocasião, ele disse, no Velho Testamento, era obedecer para ter fé. E no Novo Testamento, é ter fé para obedecer. E é isso que nós temos buscado a cada dia, a obediência. Aquilo que é a palavra do Senhor, como o pastor Werley trouxe. Somos devedores. O Senhor tem nos dado. E nós, cada dia mais, devemos estar buscando na presença do Senhor. E para finalizar, gostaria de passar a palavra ao pastor Josué. Muito bem, Denner. Depois de tudo que a gente tratou aqui, e como muito pertinente, de modo muito pertinente o Douglas fez, direcionando o assunto para você que nos ouve, a gente quer encerrar esse episódio lembrando que tudo que Isaac passou e a felicidade da descoberta do Cordeiro que o salvou ali, né, da morte, Deus também tem feito na vida dos nossos jovens. Deus tem revelado a eles no culto. Isaac chegou ali carregando um fardo. Isaac entendeu que ele deveria morrer. Ele não questionou, ele não se rebelou, ele simplesmente se entregou. E naquele momento, como o Denner já disse, a voz do céu bradou. Isso fez toda a diferença, mudou a sorte de Isaac e foi revelado o Cordeiro que morreu no lugar de Isaac.
assim também você e eu e todos nós, que temos os nossos fardos, as nossas culpas, as nossas falhas, os nossos medos, as nossas perspectivas de morte, podemos encontrar na comunhão, no culto, na presença do Senhor, como foi dito, na obediência, podemos encontrar a revelação do Cordeiro. E o Cordeiro quer se revelar em todas as áreas da nossa vida. Por isso, se pergunte, onde está o Cordeiro na minha escolha profissional? Ele já se revelou? Se ele não se revelou, as minhas mãos ainda estão atadas. Onde está o Cordeiro na minha relação? Onde está o Cordeiro na área sentimental da minha vida? Ele já se manifestou? A vontade de Deus já foi revelada? E assim por diante, a nossa pergunta deve continuar sendo essa: onde está o Cordeiro? Eu preciso achar o Cordeiro, porque o Cordeiro é vida para mim. Nós vamos encerrar isso, e nós vamos encerrar esse episódio fazendo uma oração ao Senhor, para que todos que nos ouvem possam, a partir desse conteúdo, considerar a importância de buscar o Cordeiro, de descobrir onde ele está, de alcançar a revelação do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Vamos orar? Nosso Deus, nós te bendizemos, ó Pai, pela Tua palavra, que alimenta a nossa alma, que desvenda os nossos olhos para esses mistérios tão maravilhosos que nos fazem tão bem, que enchem o nosso coração de esperança. Ao encerrar, Senhor Deus, esse trabalho hoje, pedimos que todos aqueles que estão nos ouvindo, sejam jovens, sejam já adultos, casados, já com uma grande experiência de vida, que seja, mas que todos nós possamos descobrir, dia após dia, onde está esse Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, que traz esperança, que traz alegria, que traz vida eterna. Abençoa, Senhor Deus, este grupo que participou hoje. Senhor, dá a cada um novas experiências e o sustento na caminhada. Nós oramos assim pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém.